Boa noite. Boa noite. Polícia Federal investiga o marqueteiro João Santana por lavagem de dinheiro em benefício do PT. Santana nega as denúncias, diz que não cometeu nenhuma irregularidade e que a suspeita não tem sentido. Endividados têm a chance de renegociar dívida em feirão em São Paulo. Prédios da Vila Maria Zélia, construída no início do século passado, se deterioram em São Paulo. Se aproxima de 7.000 o número de vítimas de terremoto no Nepal. E nasce em Londres a filha do casal real, Kate e William. Paulistanos endividados têm a chance de renegociar suas dívidas e limpar o nome no feirão da Serasa. Sábado depois de um feriado e olha quanta gente na fila. E o mais impressionante, pessoas dispostas a negociar as dívidas. Isso mesmo, este é o feirão limpa-nome da Serasa, que foi montado no Céu Caminho do Mar, no Jabaquara. Dona Maria do Carmo não perdeu viagem, conseguiu um bom desconto. Você está concedendo 95% de desconto com uma quitação de R$ 65. Para a senhora, tá ok? Tá ok. Valeu a pena. Gostei demais, que eu estava com essa dívida. Nossa, é a pior coisa que tem você ficar com o nome sujo sem saber o que fazer. Maria Edinalda também não se arrependeu de ter tirado o dia para negociar uma pendência que tinha com a Eletropaulo. Eu fui sozinha na Eletropaulo pessoalmente, né? E eles me parcelaram em 5 vezes, ficou muito pesado para mim. E devido às minhas condições financeiras não deu. Então eu vim aqui 20 vezes, para mim foi muito bom. 1 em 4 pessoas na capital paulista está inadimplente. É o que revela um estudo feito pela Serasa Experian. Foram avaliadas dívidas atrasadas há mais de 90 dias e com valores acima de R$ 200. A questão do momento econômico, quando ele não é bom para a empresa e também não é bom para o consumidor. Então é justamente que a gente faz esse tipo de evento, para promover essa união, porque os dois estão interessados em resolver a situação. O mapa da inadimplência ficou assim. A Zona Leste lidera com 26,9% dos moradores negativados. Em seguida vem a Zona Norte, com 26,1%. A Zona Oeste está em terceiro lugar, com 23,4%. Na Zona Sul estão 23,1% dos inadimplentes pesquisados. Estudos mostram que os casos de inadimplência estão ligados principalmente ao descontrole financeiro e também o alto endividamento das pessoas. Isso sem falar do desemprego. Mas na hora de escolher um único vilão nesta história, logo aparece ele, o cartão de crédito. Nesta empresa de gestão de crédito que participa do feirão, 70% dos casos de inadimplência estão relacionados ao cartão de crédito. Aqui, 3.500 devedores são esperados para renegociar as pendências financeiras. Foi o que fez Michele. A professora conseguiu negociar a dívida de 2 cartões, um deles com compras que nem foram feitas por ela. Jamais emprestar, né? Porque se você emprestou o cartão, você... Foi o que aconteceu com você? Foi o que aconteceu. Acabei emprestando o cartão uma vez, e foi ficando, e de repente, quando eu vim, já estava sem. E aí nem sabia que tinha dívida? Não sabia. Como é que vai para casa agora, mais tranquilo? Agora eu vou. E sem cartão. E terminou hoje o feirão presencial da Serasa, mas até o dia 8 de maio o consumidor pode se cadastrar no site www.serasaconsumidor.com.br e conseguir uma negociação online com os mesmos descontos do feirão. Anúncios e letreiros que foram proibidos pela Prefeitura há 8 anos começam aos poucos a ocupar novamente lugar na cidade de São Paulo. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras garante que as multas da Lei Cidade Limpa ainda são aplicadas. Na rua Barão de Tapetininga, as oportunidades de emprego ficam presas neste poste. Um ponto já conhecido para quem circula por aqui em busca de trabalho. Mas, desta forma, os anúncios estão irregulares. Mais problemas também com a exposição do cardápio oferecido em lanchonetes e restaurantes da região. Mas a maior dificuldade para transitar que o pedestre encontra é na calçada da Avenida Prestes Maia, onde cartazes com os preços dos estacionamentos ocupam praticamente todo o espaço. Para chamar a atenção do motorista, este homem chega a se arriscar. Quem se lembra de como a cidade era antes da legislação, prefere a São Paulo de hoje.
Realmente a cidade está mais bonita sem essas propagandas, com realmente a vista dos prédios antigos, das igrejas. Eu acho que ela está muito melhor agora. De acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, 50 multas foram aplicadas aqui na região central só neste início de ano. A Prefeitura esclarece ainda que, em média, 150 propagandas irregulares são retiradas aqui das ruas da região central todos os dias. Ao todo, 560 agentes trabalham nesta fiscalização em toda a cidade. Em 2013, 366 estabelecimentos foram multados na capital. No ano seguinte, o número subiu para 428. Em toda a cidade, é nítido perceber que os cartazes conhecidos como lambe-lambe voltaram a fazer parte do cenário paulistano. Programações de teatros e museus agora também podem ser anunciadas. O mobiliário urbano da capital também foi alterado e relógios e pontos de ônibus passaram a ter anúncios publicitários. As empresas anunciantes têm contratos específicos com a prefeitura. No entanto, permitir essas ações não agrada a alguns paulistanos. E realmente era muita poluição visual, né? Praticamente você não via a beleza da... É uma cidade histórica, enfim, que nem a Catedral da Sé, vários prédios históricos aqui do centro, enfim, que você andava e não via, por causa totalmente coberto pelos outdoors. Né? Festa na Grã-Bretanha. Nasceu em Londres a filha do casal real, Kate e William. O nome da menina ainda não foi divulgado. Kate Middleton e o príncipe William já apresentaram a filha que nasceu hoje, pouco depois das 8h30 da manhã, pesando 3 quilos e 700 gramas. Eles deixaram o hospital apenas 10 horas depois do parto. A nova princesa será a 4ª pessoa na linha de sucessão ao trono, atrás do avô, o príncipe Charles, do pai, o príncipe William, e do irmão, o príncipe George. Seguindo a tradição, o pregoeiro cerimonial anunciou o nascimento do novo bebê. O Palácio de Kensington, residência do casal, comunicou que a rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e os demais familiares estão encantados com a notícia. No comunicado afixado no cavalete, o Palácio de Buckingham, residência da rainha Elizabeth, confirmou que a duquesa de Cambridge e a filha passavam bem. A bisavó de 89 anos manteve o compromisso do dia e não economizou sorrisos. O príncipe William estava na sala de parto e logo foi buscar o pequeno George para conhecer a irmã. O menino, que faz 2 anos em julho, chegou espalhando simpatia. Especialistas estimam que a nova princesa deverá injetar milhões de libras na economia britânica, especialmente no setor da moda. O enterro de Rodrigo Goulart, o brasileiro executado na Indonésia por tráfico de drogas, será amanhã em Curitiba. O corpo de Goulart deve chegar ao Brasil entre o final da noite de hoje e a madrugada deste domingo. O paranaense foi executado na última terça-feira. Ainda na Indonésia, uma prima de Rodrigo acompanhou o funeral. Em 2004, ele foi preso por tráfico de drogas, ao ser flagrado com 6 quilos de cocaína dentro de pranchas de surf, no aeroporto de Jacarta. Em 2005, foi condenado à morte. O governo brasileiro, advogados e familiares tentaram convencer as autoridades da Indonésia a rever a sentença. Na prisão, Goulart foi diagnosticado com esquizofrenia. As autoridades do país asiático mantiveram a pena de morte. Rodrigo Goulart foi o 2º brasileiro fuzilado por tráfico de drogas no país. Em janeiro, o carioca Marco Archer Cardoso Moreira foi fuzilado, também condenado por tráfico. Instituto Lula contesta as informações divulgadas pela revista Época desta semana sobre a iniciativa do Ministério Público em investigar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por tráfico internacional de influência. De acordo com a reportagem, ele seria suspeito de ajudar a construtora Odebrecht a fechar contratos na América Latina e na África com dinheiro do BNDES. Em nota divulgada no site do Instituto Lula, o presidente da organização, Paulo Okamoto, afirma que foi procurado por um jornalista da revista para responder em 3 horas uma série de perguntas. Nenhuma era sobre a investigação do Ministério Público.
Paulo Okamoto disse que a organização tem como objetivo cooperar para o desenvolvimento da África e a integração latino-americana. Já sobre a construtora Odebrecht pagar as viagens de Lula ao exterior, Okamoto disse que, assim como outros ex-presidentes, o petista é remunerado para fazer palestras e as entidades que promovem o evento pagam o deslocamento e hospedagem. Na capa da revista Época, a manchete Lula, o operador, documentos da investigação mostram que o BNDES fechou o financiamento de ao menos 1 bilhão e 600 milhões de dólares, com destino final à construtora Odebrecht, depois que Lula, já como ex-presidente, se encontrou com os presidentes de Gana e da República Dominicana. A investigação do Ministério Público foi aberta no dia 20 do mês passado. Segundo a revista, os documentos foram obtidos do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República, em Brasília. O resumo do processo cita supostas vantagens econômicas obtidas por Lula da Odebrecht, direta ou indiretamente, entre 2011 e 2014. Veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo, força-tarefa prevê sentença na Lava Jato a partir de junho. De acordo com a publicação, o juiz Sérgio Moro deve começar a sentenciar empreiteiros, réus em 5 ações penais. O prejuízo aos cofres públicos pelos desvios entre 2004 e 2014 na Petrobras somam 6 bilhões de reais. Folha de São Paulo, marqueteiro do PT investigado pela Polícia Federal. Segundo o jornal, há suspeita de crime em transação feita por João Santana em 2012. Ele é alvo de inquérito que apura se suas empresas trouxeram de Angola 16 milhões de dólares em operação de lavagem de dinheiro para beneficiar o partido. O publicitário nega irregularidades nas operações. Na reportagem da Folha de São Paulo, um dos principais nomes do marketing político brasileiro, o jornalista João Santana, virou alvo de inquérito da Polícia Federal que apura a suspeita de que 2 empresas dele trouxeram de Angola para o Brasil 16 milhões de dólares em 2012 numa operação de lavagem de dinheiro para beneficiar o Partido dos Trabalhadores. Naquele ano, Santana trabalhou em 2 campanhas, a do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Uma das suspeitas dos policiais é que os recursos de Angola tenham sido pagos ao marqueteiro por empreiteiras brasileiras que atuam no país africano. Santana ganhou 36 milhões de reais pela campanha de Haddad. O inquérito sobre a Polis, empresa de Santana, foi aberto este ano pela PF após o COAF, órgão do governo que combate a lavagem de dinheiro, ter considerado atípica a operação que trouxe os 16 milhões de dólares de Angola. Já depuseram no inquérito o prefeito Fernando Haddad como testemunha e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, preso na Operação Lava Jato. A Folha de São Paulo, João Santana, negou que tenha praticado irregularidades e diz que a suspeita de operação de lavagem de dinheiro para o PT não tem sentido e que trata-se de uma operação legal e totalmente transparente. Santana trabalhou também em diversas campanhas políticas internacionais e nas campanhas vitoriosas, que elegeu o ex-presidente Lula em 2006 e Dilma Rousseff nas últimas 2 eleições. E agora vamos às manchetes das outras principais revistas semanais do país. A Carta Capital traz a manchete terceirização de volta ao passado. Segundo a revista, as terceirizações acenam para a precarização do trabalho e ameaçam os direitos trabalhistas. Na Isto É, o título Desemprego ameaça nossa melhor geração de jovens. Reportagem mostra como o desemprego atinge os jovens bem preparados. A revista traz exemplos de pessoas com boa escolaridade e que estão procurando emprego há mais de 6 meses. Na Veja, uma análise sobre a Operação Lava Jato. Na capa manchete, o juiz Moro vê mais longe. Segundo a publicação, apesar dos empreiteiros envolvidos na investigação terem sido soltos, isto não significa que o processo está perdido. Operação Lava Jato. 10 lobistas apontados como operadores de propinas no esquema de corrupção na Petrobras estiveram na estatal pelo menos 1.800 vezes entre 2000 e 2014. A informação é do jornal Estado de São Paulo.
A companhia anexou ao inquérito principal da investigação, na quinta-feira, um documento que registra as visitas dos supostos operadores. O documento de visitas da Petrobras indica que os supostos lobistas visitaram, entre outros funcionários, os ex-executivos Renato Duque, Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa, Nestor Severo e os ex-presidentes José Sérgio Gabrielli e Graça Foster. Um conjunto arquitetônico de grande valor histórico se deteriora nas ruas do bairro de Belenzinho, na zona leste de São Paulo. A Vila Maria Zélia foi construída no início do século passado para ser residência de funcionários de uma fábrica e está em ruínas. O Ministério Público Federal recomendou ao INSS que realize obras para a conservação dos bens tombados, mas até agora nada aconteceu. A possibilidade de que a reforma dos prédios históricos em uma das mais antigas e importantes vilas operárias de São Paulo aconteça não agradou o seu Orlando, que nasceu aqui. Para mim, isso aqui é um paraíso. Para fazer alguma coisa que vá nos atrapalhar aqui dentro, é melhor que fique assim. Porque se eles forem fazer, vamos supor, uma escola técnica, isso aí, vai acabar o sossego da gente aqui dentro. O medo é que com as mudanças, a tranquilidade do local, que tem cara de cidade do interior, vai embora. A Vila Maria Zélia foi tombada pelos órgãos municipal e estadual de preservação do patrimônio histórico na década de 90. Muitas das casas originais já tinham sido reformadas. Hoje, poucas ainda guardam a fachada de 1917. Aqui essa parte tinha uma oficina de sapato que faliu. A parte de lá tinha uns secos e molhados, que também faliu, depois fez restaurante, fez pizzaria. Mesmo assim, o Ministério Público Federal recomendou ao INSS que restaure os prédios que eram da área comum. A vila foi construída para ser a moradia de funcionários da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, do médico e industrial Jorge Street. Tinha clube, escola, farmácia, açougue. Na década de 30, com o fechamento da fábrica, a vila passou a ser de propriedade do órgão, que hoje é o INSS. As casas foram vendidas para os antigos funcionários da fábrica, mas os prédios maiores não. São 6 ao todo. Estão fechados e sem conservação. A degradação não é novidade. Em 2012, o repórter Vinícius Marra esteve na vila e mostrou a situação de alguns. Neste prédio aqui, por exemplo, que está em ruínas, funcionava uma escola. Lá no fundo ficavam as salas de aula, o pátio e tinha até um consultório dentário. E o mais interessante, ela era frequentada apenas pelas meninas. Os meninos também estudavam, só que do outro lado da rua, numa escola só para eles. 3 anos se passaram e a situação da escola dos meninos, mostrada na reportagem, só piorou. O tapume que protegia a entrada foi derrubado. Sem proteção ou qualquer espécie de segurança, o prédio é constantemente invadido por vândalos que colocaram fogo e deixaram a estrutura ainda mais comprometida. O estado é de total abandono. Geraldo ficou surpreso ao ver o estado da escola onde estudou. Está tudo deteriorado, Deus me perdoe. Quem viu isso daqui e vê agora, ninguém cuida. Em nota, o INSS informou que os imóveis não operacionais de sua propriedade, como os da Vila Maria Zélia, não têm prioridade para reformas e que, por razões orçamentárias, os recursos disponíveis são aplicados na conservação e manutenção de edificações que prestem serviços à população. Por telefone, a procuradora do Ministério Público Federal, Priscila Costa, disse que, independentemente das alegações apresentadas, o INSS tem que acatar a recomendação para reformar os imóveis da Vila Maria Zélia. Caso contrário, pode exigir que se faça um termo de ajustamento de conduta para resolver a situação. O Ministério Público deu prazo até o dia 7 de maio para uma resposta do INSS. Hoje o tempo ficou aberto, ensolarado e a temperatura ficou amena à tarde. Amanhã o tempo não muda muito, só na segunda com a aproximação de uma frente fria. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Amanhã uma frente fria avança pelo sul do país.
E ela será responsável por chuva forte até temporais em toda a região sul, sendo que a temperatura cai no Rio Grande do Sul. No Mato Grosso do Sul, essa mesma frente também provoca chuva forte. Já o Sudeste continua com tempo firme, com chuva passageira, mas apenas no Espírito Santo. O domingo será quente, abafado e com chuva à tarde em toda a região norte. E no Nordeste, a chuva finalmente começa a diminuir na Bahia, mas em todo o litoral da região são esperadas pancadas moderadas de chuva. As máximas ficam em 22 graus em Porto Alegre, 31 em Cuiabá e 28 graus em Salvador. Em São Paulo, a aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva à tarde, mas apenas no sul e oeste paulistas. Nas demais áreas, predomínio de sol, tempo aberto e calor à tarde. No centro-oeste, máxima de 30 graus em Presidente Bernardes e de 27 em Marília. E na faixa leste, a máxima pode chegar aos 29 graus no litoral. Amanhã na capital, tempo firme com máxima de 26. Mas a semana deve começar com sol intercalado com o período de céu nublado e chuva a qualquer hora, máxima de 23. E na terça, a chuva para, máxima de 24 graus. A Bike Fixa é um modelo de bicicleta desenvolvido pelos entregadores de Nova York, os Bike Messengers. Por precisar de pouca manutenção, um modelo vem ganhando popularidade e adeptos na cidade de São Paulo. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Dia de semana à noite, aqui na Praça do Ciclista, Avenida Paulista, esquina com a Rua da Consolação. Um rolê de fixeiros pela noite paulistana. Hoje a gente tá com uma média de umas 30 pessoas, tem dia que bate 50 pessoas, é bem legal. Eu acho que tem muita cara de grandes metrópoles. A Fixa, na minha opinião, tem uma conexão forte com grandes centros urbanos, com velocidade, com caos. Ela te conecta de um jeito muito visceral, porque o movimento do pedal é o seu movimento. Se você para de movimentar, ele para de girar. Uma bike diferente, veja aí. A principal característica é o fato dela não ter a roda livre, né? Ela pedala para os dois lados. A bicicleta é curta, os ângulos são bem agressivos, pneus finos, tubulares. A gancheira tem que ser horizontal para que você possa regular a tensão da corrente. Tem que ter, invariavelmente, alguma forma de prender o pé. Eu acho que os erros que uma pessoa não pode cometer começando com uma fixa é não usar freio. Principalmente no trânsito, eu acho que o freio ele é essencial para quem está começando, né? É uma bicicleta que, assim, a partir do momento que você usa, a primeira semana você vai achar estranho, você vai achar esquisito, você vai sofrer um pouco em cima dela. Depois disso, você pode ter muitas bicicletas na sua garagem, a sua opção normalmente vai ser por ela. Track stand é você ficar parado na bike sem pôr o pé no chão. É o equilíbrio, né? Ficar tensionando o pé pra frente e pra trás assim, sem sair do lugar. É um negócio legal, vale a pena. Dá pra experimentar todo mundo e trabalhar a mente também, né? Equilíbrio é muito bom. A seguir, guarda costeira da Itália resgata no mar Mediterrâneo mais de 200 imigrantes de origem africana. E uma semana após terremoto, o socorro às vítimas no Nepal continua. Número de mortos já está perto de 7 mil. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Agência de banco no meio do rio. Ter educação de qualidade até em lugares em que nem se imagina. Ter um banco que se orgulha de hastear a bandeira de nosso país todos os dias na frente de suas agências. Que está presente e se identifica com todos os municípios brasileiros. Este banco é BRA. BRA de Brasil. BRA de Bradesco. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber.
São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Prepare o coração. Segure a emoção. Porque neste domingo, Santos e Palmeiras se enfrentam na finalíssima do Campeonato Paulista. As polêmicas do jogo, os lances duvidosos, as principais jogadas você confere aqui, no Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Uma semana depois do terremoto que devastou o Nepal, o número de mortos está perto de 7.000. As equipes de resgate ainda não alcançaram diversas áreas remotas. A fome e as epidemias se tornam as maiores ameaças. As pequenas comunidades espalhadas pelas montanhas ainda esperam por ajuda. São áreas de difícil acesso onde as famílias plantam seus alimentos. O terremoto aconteceu na primavera, quando os agricultores colhem o milho e o trigo e começam o plantio do arroz. Os cereais são a base da alimentação dos nepaleses. A ONU estima que pelo menos 2 milhões de pessoas vão precisar de alimentos, água, remédios e tendas nos próximos 3 meses. A Organização Mundial da Saúde enviou equipes para vacinar as crianças contra o sarampo. A falta de condições de higiene e de água potável pode provocar também surtos de diarreia e de outras doenças. Fluxo de imigrantes no mar Mediterrâneo recomeça com a melhora das condições do mar. A Guarda Costeira da Itália resgatou cerca de 200 imigrantes de origem africana que estavam em 2 botes superlotados. Barcos da França e da Espanha também fizeram novos resgates hoje. Na semana passada, as operações tiveram uma breve pausa. Os barcos ilegais não partiram porque as condições do mar não estavam favoráveis. Quase 40.000 imigrantes ilegais já chegaram à Itália este ano, vindos do Oriente Médio e da África. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma excelente noite para você, um ótimo domingo. O time do Mesa Redonda comenta os lances de Santos e Palmeiras. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.